Dragões e dinossauros. O que é realidade e o que é fantasia? Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Eu penso que esse vídeo ele pode ter um teor muito polêmico e muitas pessoas vão questionar e eu posso ser até alvo de chacota. Mas se você resolve fazer uma pesquisa do ponto de vista bíblico e histórico, à luz da literatura hebraica, e você vai ver as expressões que são aludidas aí a dragões, você vai ter uma explosão de entendimento na mente, e ao mesmo tempo você vai descortinar muitas coisas escondidas aí, que estão aí nessa cortina de fumaça de propósito, para que a gente não venha saber e nem venha se preparar e continue sendo gado, que é o que a nova ordem mundial e toda essa raça de ocultistas antigos já vem fazendo aí com a humanidade. Com certeza você já teve, como eu, essa impressão terrível de você ter acordado e de uma amnésia, você não conhece seu passado na real. A informação mais precisa que você tem, que pode mapear o teu passado, é a palavra de Deus, é a Bíblia. E mesmo assim, com muitas manobras, com muitos desafios, muitos livros que são tirados, muitos livros que são incluídos, muitas partes que não existem, muitas partes que existem que são tiradas, né? Desde 1945, 47 ali, quando foram descobertos os rolos ali do Mar Morto em Curã. Eu tive a oportunidade de ir aí nesse deserto em Israel. A caverna é enorme, eram mais de 1000 escritos, então principalmente o livro de Isaías e tudo mais, muitas informações que são ocultadas. Talvez você não tenha prestado atenção, porque tantas bibliotecas antigas são queimadas nos dias de hoje, ali na região de Alepo, Síria, Babilônia, Antiga, Iraque, Irã. Por quê? Para esconder as realidades, para esconder as literaturas mais preciosas, com precisão de informação, onde não é interessante que os ocultistas desse mundo permitam que venha à tona, para que o povo deixe de ser gado, de ter uma visão bovina e venha ter uma visão divina, e se prepare para que haja um avivamento, para que o povo volte a orar, assim, pela volta do Senhor Jesus, pela derrota do anticristo, porque está tudo conectado. Olha só, esse vídeo eu comecei falando sobre dragões e dinossauros e já estou falando aqui sobre a questão do anticristo. Então, se ele te interessa, se te desafia, se você concorda ou discorda, deixe aí seu comentário, deixe seu like, ative o sino, não é? Se inscreva, compartilhe e também estude, confira na palavra, não é? E seja um bereano, veja se o que eu vou falar aqui tem sentido, ou pelo menos dá um spoiler, dá uma linha quente para você começar a pesquisar o assunto. A verdade é que dinossauro, essa expressão, não é, veio a veicular assim na mídia desde o período de 1800 e já no final de 1800, alguns historiadores, pessoas que estão muito ligadas à maçonaria, pessoas ligadas aos Illuminatis, que hoje em dia são os modernos, desde a época do Iluminismo, Renascença, que vem assim multiplicando o ocultismo na Terra, não é? A cabala e tudo que envolve todo tipo de feitiçaria remanescente, pré-diluviana, que veio à tona depois com os ensinos das feitiçarias desde Shemiasa e Azazel, que foram os anjos que desceram, aqueles 200 que tiveram relação com as mulheres, ensinaram muitas ciências ocultas, não é? Uma hora eu quero fazer um vídeo aqui sobre gematria e pictografia, que é interessantíssimo. A palavra gematria está ligada exatamente à geometria, não é? Então é uma das ciências ocultas mais antigas, também ligada à palavra gramática, não é? Então é interessante que os ocultistas estejam com a mão aí na gramática, na matemática, para que as civilizações mais modernas continuem assim, quase como cegas, sem entender o que aconteceu no passado. A verdade é que, voltando desde lá da palavra de Deus, da Bíblia, desde o Gênesis, o primeiro animal específico que Deus criou foram os Tananim Gadolim.
ou seja, os grandes dragões. Tudo aí termina em é plural. Tananim, Gadolim. Os grandes dragões. Está lá na Bíblia, nas versões mais modernas, baleias, animais marinhos, que não tem nada a ver. É bem verdade que os dragões, eles vivem bem, se adaptam tanto no contexto aéreo, né, que são animais em geral alados, não é? São voláteis, mas também aquáticos, não é? Mas esses animais realmente foram criados. Tudo que você ouve falar aí de dinossauro, esses dinossauros bonitinhos que a América ama, que ama criar os filhos criando, ensinando os tipos de dinossauro, que é bonito as crianças aprenderem sobre o pterodáctilo, sobre o T-Rex, sobre o alossauro, o brachiosauro, tudo dragão. Tudo dragão, com raras exceções, que a Bíblia vai falar ali de Behemoth, no livro de Jó, não é? Que é um animal arcaico, mas a maioria do que se atribui a dinossauro, tudo é dragão, não é? Tudo é dragão, e raças que sobreviveram, que prevaleceram depois do dilúvio, mas até o dilúvio, os grandes dragões, como está a expressão lá no hebraico, lá no livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, mais precisamente no capítulo 1, os grandes dragões. O que são grandes dragões? O que Deus queria, criando logo como a priori o primeiro animal, os grandes dragões. Qual o propósito, não é? Por que esta prioridade de Deus? Então eu fui estudar a prioridade de criar grandes dragões é a mesma prioridade de estabelecer os luminares, Sol, Lua e estrelas. Por quê? Porque imagine um dragão, a sua fisiologia, a estética de um dragão, como uma gaiola, uma grande jaula, não é? O dragão, a expressão física, não traduz a expressão em essência. Um dragão é simplesmente uma grande jaula, uma grande gaiola para conter um demônio dentro. Então, quando teve a primeira rebelião liderada por Lúcifer, que caíram, né? Rei Léo, Satanás caiu, não é? E Jesus disse que viu ele cair como um raio. Quando ele caiu, veio aqui para a terra com um terço a parte dos anjos, e esses anjos viraram demônios de várias hierarquias. Então, uma das hierarquias angelicais, Deus cativou, guardou dentro dos dragões. Mas por que isso? Por que Deus faria isso? Para mostrar que esses demônios derrotados, eles iam estar aqui na terra e eles iam estar dominados pelo Senhor, pelo próprio Deus e pela própria criação de Deus, os homens, né? É registro antigo, principalmente em culturas orientais, China, em que os dragões serviam aos homens. Os dragões eram seres cativados pelos homens. E eles são representatividade física de demônios. Deus confinou demônios dentro de dragões. Todas as culturas antigas têm figuras draconianas, reptilianos, não é? Então, uma das hierarquias de demônio, Deus confinou, prendeu, alojou ali como uma jaula dentro dos grandes dragões. Outro tipo de hierarquia mais alta, Deus confinou dentro do Sol, Lua e estrelas. Você vai estranhar, você vai sorrir, você vai zombar de mim, não tem problema, o que eu quero é ser uma voz aqui, um chofar nesse canal, mas se você for estudar pelo menos uma Bíblia, que eu vou te falar que é a Bíblia textual, lá no livro de Gênesis, na criação, quando você vai ler ali Sol, Lua e estrelas, você vai encontrar a expressão maldição. Isso mesmo que você está ouvindo. Moisés escrevendo o Pentateuco, ele chama Sol e Lua e estrelas de maldição, porque ele vem da cultura egípcia, foi criado no Egito, e ele sabia que Osíris, Íris e Horus adoravam. Aliás, Horus é considerado como Deus Sol. O Egito sempre adorou o Sol, não é? Que na verdade o Sol é outra jaula, assim como os grandes dragões, para alojar demônio de alta hierarquia. A Lua também, e as estrelas também, que são anjos caídos. Jesus disse que na volta dele
os corpos celestes vão se precipitar, vão cair na terra. A volta do Senhor Jesus é um grande manifesto do poder, da soberania dele. Aleluias. Então, efeitos da criação, Deus estava trabalhando de maneira dupla, porque na sua multiforme sabedoria, ele tem autoridade e sabedoria para fazer isso. Ao mesmo tempo que ele estava criando um lugar aqui na terra peculiar para o homem, ele estava cativando e colocando os demônios em seus lugares, lugares de derrota, lugares subjugando os demônios através dessa criação. Deus não fez sol, lua, estrela e dragões apenas para o homem dominar sobre isso, para ser o Éden, um lugar confortável, não. Ao mesmo tempo, simultaneamente, que Deus estava criando um lugar peculiar para o ser humano e todos os animais, Deus estava também cativando e alojando os demônios que fizeram um caos, uma bagunça aqui na terra. Em hebraico vai ser o tovu vavorru, não é? Sem forma e vazia a terra. Então Deus foi harmonizando e confinando esses demônios para no dia certo e na hora determinada por ele, no grande Yom Yavé, o ano do Senhor, o dia do Senhor, ele vai subjugar, vai mandar esses demônios para um lugar de extermínio, de derrota, e tão somente só o nome do Senhor Jesus será glorificado. E essa baboseira de dinossauro é coisa de americano, é coisa de ocultista inglês e europeu, né? Essa historinha de dinossauro é só essa cortina de fumaça para ninguém saber o que são, o que representam e quem são os Gadolim, os Tananim Gadolim, os grandes dragões que Deus criou, não é? Vamos dizer, essa pele, essa figura estética do dragão para confinar os demônios dentro deles. Os dragões são tão somente gaiolas de guardar demônios, tanto como o sol e a lua. O sol é representado ali como uma gaiola para guardar demônios. O sol é tão somente um vassalo, um escravo que Deus diz assim, ó, vai de lá para cá para servir o homem, para demarcar aí as estações para o homem. Lua também é a mesma coisa. São só escravos de Deus, servos para Deus demonstrar a soberania e a autoridade dele. Né? Para você entender isso melhor, pare para pensar o propósito de Deus ali no livro de Jó. Vamos dizer que Jó profeticamente representa a igreja. Capítulo 1 e 2 de Jó, Satanás vai na presença de Deus e pede saúde, vida, tudo de Jó, e questiona se Jó é fiel a Deus. Satanás já derrotado por Deus, não é? E porque o Cordeiro foi crucificado desde a fundação dos tempos, Satanás já derrotado por Deus. Não era interessante Deus derrotar Satanás, que já estava derrotado. Então Deus queria agora que o homem, a sua criação, diferente de tudo, o ser humano viesse a derrotar e envergonhar Satanás numa figura profética da igreja. Então, não era interessante para Deus exterminar, mandar uma bomba e explodir Satanás quando Satanás foi na presença dele, ali no capítulo 1 de Jó. Deus queria agora envergonhar Satanás através do homem, a sua criação. Então Deus levanta Jó para manifestar a soberania de Deus e para subjugar Satanás. Como Satanás foi envergonhado no livro de Jó. Jó não direciona uma palavra para Satanás. A questão de Jó é com o Deus dele que ele adora. Né? E no final, Jó tem uma reviravolta tremenda. Né? É um dos livros que é atribuído até mais antigo do que o Pentateuco. Não é? Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Não é? Então o livro de Jó é um livro tremendo que dá um spoiler, dá um entendimento para a gente saber qual o propósito de Deus muitas vezes de fazer não com que ele em si derrote Satanás, mas que ele use homens simples, feitos um pouco menores do que anjos para derrotar Satanás, que outrora foi anjo. Então esse é a grande revelação do poder de Deus de fazer com que sua noiva, a igreja, né, a noiva do Cordeiro, vença e esmague a cabeça da serpente que Jesus já esmagou, e agora ele quer esmagar com a igreja, porque a igreja é corpo, e a profecia diz lá que não é a cabeça com cabeça de Jesus com a cabeça da serpente, é a cabeça da serpente com o calcanhar de Jesus. E se eu e você somos igreja, nós temos calcanhar para esmagar a cabeça de Satanás, a antiga serpente, o grande dragão
não é? Então será um dia tremendo, onde o Senhor Jesus vai estabelecer definitivamente, de maneira sempre eterna, a sua soberania sobre o último dragão, né? O dragão será derrotado e envergonhado, em nome de Jesus. Então, nada de dinossauros, tudo a palavra, a luz da palavra fala de Tananim e Gadolim, grandes dragões. Deus te abençoe. Shalom.